Olá, e quem disse para você que para viver do digital basta comprar um curso, botar em prática e bingo, você vai ter resultado. Se fosse assim, todo mundo já estava fazendo lançamento e muita gente já estava vivendo digital, não é mesmo? Mas infelizmente não é assim. Todo ser humano tem três competências, para serem desenvolvidas. A competência estratégica, que é exatamente saber onde você quer chegar, qual caminho você vai seguir para chegar lá. A competência técnica, que é colocar a mão na massa, fazer prática, fazer o anúncio do Facebook, por exemplo, colocar anúncio no Instagram, escrever a copy, o e-mail direito, para você enviar para a sua audiência. Essa é a competência técnica que você vai desenvolver. E nós temos a terceira competência, que queira ou não queira, infelizmente, nos cursos digitais, muitos deles não abordam isso. E eu, como analista comportamental, quero abordar com você e te ajudar a desenvolver essa terceira competência que te impede de viver do digital, na verdade, que é o desenvolvimento da competência comportamental. Exatamente. Aproveita, eu quero que você, antes, deixe no comentário aqui abaixo quem você acha ou o que você acha que é o seu maior inimigo para viver no digital. Comente aí abaixo e fica comigo nessa aula para eu te ajudar a eliminar esse inimigo de uma vez por todas. Bora vencer? Olá, Alexandre Cury por aqui, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, onde toda terça-feira às 8 horas da noite eu faço uma estreia ao vivo para que você possa viver no mundo digital, poder trabalhar de casa, ver seus filhos crescerem bem à sua frente, como eu faço desde 2016. Eu não sei nem se você tem filho, mas se não, pega carona com esse projeto de transição digital, porque de uma certa forma vai te ajudar a trabalhar de casa ou até mesmo de qualquer lugar do mundo, tá bom? Bem, nessa aula eu quero falar com você, aqui é a minha cola, talvez se você caiu agora de paraquedas, eu sempre tenho uma colinha aqui para não esquecer nada para passar para você, E nessa aula eu vou te ajudar a você conhecer e enfrentar o seu maior inimigo que te impede de viver no digital. Agora, por que eu resolvi fazer isso? Uma das minhas mentoradas, quando eu perguntei o que eu poderia ajudar para ela poder viver do digital, eu achando que ela vai falar sobre qual é a estratégia, a melhor forma de fazer, eu não estou conseguindo fazer um anúncio no Google e tudo mais. Não, ela me disse como eliminar a procrastinação. Sim, eu sou mentor de marketing digital, porém sou analista comportamental, também atingi o estágio máximo da formação em coach, sou Master Coach, Life Leader, Executive e Master. E isso, de uma certa forma, me ajuda a poder ajudar você a viver do digital naquela parte principal da terceira competência, que é a competência comportamental. Sabe aquela hora que você fala para você mesmo, principalmente na virada do ano, tipo, nossa, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso e tal, você tem esse estímulo e depois tudo entra para o piloto automático? Pois é, no mundo digital a mesma coisa, você acaba comprando um curso, tentando encurtar o caminho, estuda um pouco no início, coloca em prática e para no meio. E aí te incomoda e depois você de uma certa forma convidado a comprar outro curso e aí você acha que dessa vez você vai, é igual a virada de ano, Dessa vez eu vou, aí compra outro curso. Então, para de comprar curso por enquanto você não entender que o desenvolvimento principal está dentro de você. Para que você possa viver o digital, está dentro de você. Porque senão, se você já comprou um curso de uma pessoa que já vive no digital, que te ensinou o caminho, por que você não colocou em prática? Entende? É aí que todos vão responder. E é verdade, todos têm o seu tempo, todos no seu momento. Mas afinal, quando é que vai ser o meu momento de viver do digital? Isso você deve estar se perguntando, Porque a gente acaba, na maioria das vezes, se ocupando ao longo do dia, ao invés de produzir. A diferença principal é que quando você produz, você está gerando, tudo que você faz produzir, tudo que você faz, você está em direção ao seu propósito, aonde você quer chegar. Quando você se ocupa, como, sei lá, não, eu vou pagar a conta aqui, eu vou fazer comida, eu vou qualquer outra coisa que você sabe que tem que ser feito e isso faz parte do dia a dia, você acaba transferindo para esse lado, porque isso é mais... te alivia mais. Por quê? Porque para você buscar o novo, estudar o novo, mesmo sabendo que você quer viver do digital, mesmo sabendo que você quer trabalhar de casa e ver seu filho crescer bem à sua frente, como eu,
Nossa, é difícil, cara. É difícil para todo mundo, tá? É difícil. De repente, às vezes eu não quero gravar uma aula, mas estou aqui gravando porque eu sei que isso faz parte do meu propósito de continuar vivendo de casa, poder ver meu filho crescer bem à minha frente. E talvez esse seja um dos principais fatores que a gente pode começar a pensar em desenvolver. Muitas vezes as pessoas entram no digital para ganhar dinheiro. Essa busca do dinheiro, ela é natural, já falei na aula anterior, né? As pessoas começam por aí, eu também já comecei dessa forma, mas eu percebi que para que eu possa ter um resultado mais forte, eu tenho que ter um propósito maior. E o meu propósito é ver meus filhos crescerem bem à minha frente. Eu não sei qual é o seu. Se você falar, eu quero ganhar grana, cara, a procrastinação tenderá a sobrepor você. Né? O inimigo, né? O inimigo que está dentro da gente vai ganhar, vai vencer essa batalha. Quando você tem um propósito mais intenso, mais forte, como esse exemplo do meu, de repente, não sei o seu, não aguento mais aquele chefe, não quero mais acordar no horário, fazer aquela rotina, não quero fazer parte da manada, sabe? De estar lá sempre naquele mesmo horário, bater ponto, o horário de almoçar é aquele, mas eu não quero almoçar agora, mas esse é o seu horário, então você tem que almoçar nesse horário. Enfim, eu não sei qual é o teu propósito maior, de repente a liberdade, de poder conhecer vários lugares, viajar aí pelo mundo afora e tudo mais. Então, assim, eu não sei. Mas aqui são tantos porquês, né, que a gente fica perguntando toda hora, né? Por que a gente age dessa forma? Como resolver isso? Como mudar isso? E eu tenho uma analogia muito legal do Tony Robbins, que eu acho que cabe muito bem aqui. Talvez você já conheça ou não, mas enfim, né? Ele faz uma analogia muito bacana, né, em relação ao computador. Imagina o seguinte, você é muito parecido comigo, né? Nós temos 2 olhos, nariz, boca e tudo mais. Pequeno detalhe, talvez, né, de repente do sexo, mas somos iguais. Ou seja, se a gente fazer uma analogia do computador, como o Tony Robbins fala, né, é como se fosse o computador hardware, né, a parte física é tudo igual. O que muda é a parte do software, a programação do seu mapa mental. É o que foi registrado na sua mente ao longo da sua vida. E aí onde a gente precisa entender um pouco isso para tentar... Porque quando a gente conhece o inimigo, a gente consegue lutar com as mesmas armas. Entende? Pescou, né? Então, vamos entender a gente de uma certa forma, né? A gente acaba tendo registros mentais ao longo da nossa vida. São crenças que são adotadas, né, pelos seus pais, pelo que seus pais falaram para você, crenças que foram herdadas ao longo que você foi vivenciando, que você foi vendo na televisão, William Bonner falando sobre... por exemplo, fulano morreu com um acidente de carro, ciclano morreu num outro acidente de carro, você vê um amigo seu que vem a falecer num acidente de carro, né? E aí você de repente está lá vivenciando, experimentando, pega o seu carro, uma carteira, vai dirigir, no primeiro mês bate com o carro, não acontece nada de mal com você, mas enfim, o carro quebra todo no poste, por exemplo. Então você teve uma crença adotada, herdada e experienciada ao longo da sua vida, que criou crenças que te impedem de viver, no caso de dirigir, né? A gente é a crença de viver no digital. Então, vamos dar um exemplo do digital, então, né? Você está indo lá, seu trabalho, seus pais sempre trabalharam de repente em funcionário público, por exemplo, né? Filho, estude bastante para você ter um bom trabalho e tudo mais, você ter um bom resultado na vida e tudo mais. Aí você, não, mas quer mexer no computador, aí você vai, não, mas cuidado para você mexer no computador, você não entrar com vírus, de repente vão pegar o teu cartão de crédito, vão sacar dinheiro, não paga a conta com o computador, não, e tudo mais. Estou rindo disso porque eu só pago conta do computador, foi a minha vida toda. Mas enfim, a pessoa acha que ao clicar em alguma coisa e abrir um e-mail sequer qualquer, ele vai entrar vírus, vão entrar na conta bancária dele, o cartão de crédito, então isso vai gerando crenças que vão impedindo também você de viver no digital. Tá? E ainda, além disso, todas as experiências adotadas, herdadas e vivenciadas ao longo da sua vida, você começa a criar
características comportamentais. Características de comportamento, sabe? Eu sou ousado, o cara é tímido, tu não é. Então, características comportamentais. Esse conjunto de características, são várias características comportamentais que estão dentro da gente, começa a criar ali padrões de comportamento. Você determina um padrão de comportamento da pessoa, né? Por exemplo, tem um padrão de comportamento que é o padrão auto-I de influência, nós vamos falar um pouquinho mais disso daí, que eu tenho, de uma certa forma, facilidade de palestrar, de gravar uma aula, e tem outras pessoas que não. Mas, enfim, esses são os padrões. E segundo o William Maston, o psicólogo americano, e isso é muito legal a gente saber, ele diz que só existem 15 padrões de comportamento no mundo todo, ou seja, 15 padrões de comportamento no mundo inteiro. Eu sou analista comportamental e se a gente estuda o comportamento humano de uma certa forma, a gente começa a entender não somente a gente mesmo, como entender as demais pessoas que vivenciam, que estão vivendo com a gente, o cônjuge, os filhos. Você começa a analisar os padrões de comportamento dele. Tá? De repente você lá é um cara extrovertido, resolve tudo, e a sua esposa é tímida e tal, sei que, e você não entende por que ela não vai lá na frente e fala alguma coisa, por exemplo. Você fica sem entender, porque para você é fácil. Né? Então, são exemplos que você tem que ter conhecimento em relação a isso. Tá? E aí existem, dentro dessa linha, né, das características de comportamento, conjunto de características de comportamento, formam seus padrões. Nós temos 15 padrões de comportamento. Isso se baseia em 4 perfis. Tem 4 perfis que é como se fosse acumulando as suas características comportamentais. Em 4 perfis. O D de dominância, o I de influência, o S de stability, estabilidade, e C de cautela ou também conformidade. Então vamos entender um pouquinho isso para você entender você. Tá? Então imagina o seguinte, o alto D de dominância. E só para você entender, né, o alto D ele tem conjunto de características comportamentais como ousadia, corre riscos, aquele cara que arregaça a manga, deixa que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Você deve conhecer alguém assim, correto? E vou dar um exemplo bem prático de um D muito alto, D lá no teto, lá, né, que pegou as características de lá no topo lá do D. E um exemplo prático, Donald Trump. Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele tem características de comportamento de alto D, de dominância, né, bastante, uma dominância muito grande. Né? Uma pessoa que, de uma certa forma, não se preocupa com o que a imprensa fala, conforme ele vai agir, ele faz totalmente diferente, não está nem preocupado com protocolos ou processos, mas ele vai lá e arregaça a mão e faz as coisas acontecer. Esse é o alto D, que é o Donald Trump. Vou dar um exemplo agora do I de influência, o perfil de comportamento do alto I. Ele tem um perfil, uma pessoa mais comunicativa, mais assertiva. Sabe aquela pessoa que você convida ele, ele chega numa festa e tudo mais, e todo mundo quer sentar perto dele, ou vem cá, fulano, senta aqui comigo e tal, sei o quê. Essa pessoa que tem alta influência, uma pessoa comunicativa, uma pessoa oferecida no sentido de estar disponível para as pessoas. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático também para você conhecer o alto I, que é o exemplo do Silvio Santos. Ele é um cara de muito alto. E o que esse I alto faz? Né? Sabe aquele colega de repente de faculdade, de escola, que às vezes você escuta ele falar uma coisa e fala assim, não, eu não acredito que você falou essa besteira. Pelo amor de Deus, cara, tem que se tocar. Esse geralmente é o I10, é o cara que está ali em cima, né? Nota 10 lá para o I, nota, não é nota, né? É a classificação do gráfico, né? Ele está ali em cima, no topo. Então, essa pessoa, não sei se você conhece alguém assim, mas é o I10, né? E aí você tem que, na verdade, ir buscando, né? Porque você tem assim, os perfis, ele é de 1 a 10, né? Em alguns lugares é de 1 a 7. Então, você passou a média, a gente chama o perfil de o cara, esse cara é alto D, esse cara é alto I e tudo mais, tá? Então, o I10 é quando ele está lá no topo. Foi esse exemplo que eu citei para você, tanto do Trump como o D10 e o Silvio Santos como I10, tá? E vamos ao S, de stability, de estabilidade, ao conjunto das características de comportamento que formaram padrões de comportamento. Tem o S. O S é aquela pessoa que você com certeza também conhece,
que é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que mais escuta do que fala? Aquela pessoa amiga, leal, que está sempre do seu lado, está precisando de alguma coisa e tudo mais, preocupado com as pessoas, né? Diferente normalmente, tá? Do alto D, de dominância, que ele vai e faz da forma que ele acredita, ele é ousado, ele corre riscos, ele não está preocupado se você vai ter uma opinião contrária dele ou não, entende? Então, o alto S é uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, mais serena, tá? Vamos dar um exemplo de o S10, Madre Teresa de Calcutá. Quem aí não conhece, né? Então, repara que é totalmente diferente. Detalhe que até agora nós falamos de líderes, liderança, né? Todos eles não deixam de ser líderes. Isso é muito legal. E, por último, o perfil C, de conformidade e cautela. Você vai entender onde eu quero chegar sobre viver do digital, conhecendo essa questão das características de comportamento. Faz todo sentido, tá? Já vou dar um exemplo. Então, o alto C, né, é um cara que geralmente descobridor de fatos, só abre a boca quando tem certeza, né? A gente brinca para não discutir com o alto C, porque ele sempre sabe o que fala, e normalmente é verdade. Ele sempre vai se basear em ciência, né? E, enfim, um cara totalmente... Os diplomáticos, o pessoal são diplomáticos, né? do governo e tudo mais. Os diplomatas, eles são um cara normalmente alto C, né? Os especialistas em um determinado detalhe, sabe? O cara que é especialista em hardware, o cara que é especialista nisso. Geralmente, os peritos criminais, os peritos da justiça, do modo geral, normalmente têm a característica de alto C, né? E quando o cara cria um material didático, uma preparação, você imagina, né? Uma pessoa de alta influência, tal, e fazendo, não, agora você vai ter que ser um cara de alto padrão, porque é que você cria um e-book, olha agora a conexão aí com marketing digital, tá? Então você é um cara ousado, corre risco, gosta de falar, tá sempre, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E detalhe, o alto I gosta de mudar. Eu faço isso, não, agora eu tô a fim de fazer isso, estou fazendo isso. Imagina pegar esse cara e falar para ele assim, cria um e-book. Você precisa criar um e-book para fazer a sua isca digital, para você viver do digital. Peraí, mas o perfil dele não é o alto C, que seria o cara ideal para escrever o e-book. E aí fica aí um exemplo de vida muito legal, né? Como analista de comportamento, eu acho que há mais de 10 anos já, que em todas as profissões, pelo que eu sei, todas as profissões sempre tem algo na profissão, seja qual for que você escolher, que você não gosta de fazer, mas que precisa ser feito para você ter resultado. E assim é onde eu quero falar para você no mundo digital. Tem coisas que você não gosta de fazer, mas que precisa ser feito para viver do digital. Eu preciso criar o curso que eu comprei ensina que eu tenho que fazer um e-book, uma isca digital para colocar o e-mail lá, né? O cara entra numa página, coloca o e-mail, mas eu não estou a fim de escrever esse e-book, né? Eu costumo dizer que, independente do seu perfil de comportamento, quando você começa a rabiscar, você vai ser o melhor cara, o melhor resultado do e-book é o seu, pelo menos a parte da ideia, do conceito. Aí sim, como fazer, como fugir disso, Alexandre? Eu sou o cara alto D, alto I, eu não quero escrever e-book, eu não gosto de fazer isso. Tenho até um português bom, escrevo bem, mas não gosto. Eu prefiro gravar vídeo, eu prefiro gravar aula, eu prefiro fazer lives. Eu não gosto de ficar escrevendo. Eu não gosto de ficar fazendo artezinha no Canva, né, para colocar ali no feed do Instagram, lá, né, 6 passos, passa assim. Eu não gosto de fazer isso. Tem quem gosta. E quem gosta, às vezes, não tem uma habilidade de comunicação para dar uma palestra. Então, cada um. E é isso que é interessante, que de uma certa forma, você tendo esse conhecimento, que você não tem o perfil alto em D, I, S, C, os 4 lá no 10, isso não existe. Você não pode pedir para o Trump se tornar uma Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Você não pode... o exemplo do C10, o Isaac Newton, né? Então, os peritos e tal. Então, você não pode falar para Silvio Santos, falar assim...
fica quietinho, fala menos, para de se comunicar, se isola aí, sabe? Não é o perfil dele. Imagina um Alto I, um Silvio Santos, o perfil do Silvio Santos, tá? Imagina você pegar um Alto I e contratar ele para trabalhar dentro de uma empresa onde o trabalho dele é ficar de olho no computador, para ver se o computador vai dar problema. O computador está todo programado automaticamente para funcionar perfeitamente. Tá? Então, olha só, o seu trabalho, isso aí, eu vou dar um exemplo prático, né, que eu vivenciei, né, que eu vi, e eu já era analista de comportamento, então isso foi bom. Eu fiz, a minha empresa fez uma no tempo aí atrás, nós fizemos a TV da Câmara dos Deputados Federais lá em Brasília, ficamos 5 anos lá. E o trabalho era exatamente isso, por isso que eu estou dando esse exemplo. O trabalho do meu funcionário, né, daquela época, era uma sala no subsolo do anexo 4, né, da Câmara dos Deputados Federais, e aí o trabalho dele era ficar sentado, tinham 12 computadores, 12 computadores e 2 servidores, tá? E para quê? E os computadores automaticamente, eles estão sempre 24 horas ligados, tinha 2 ar-condicionado, redundância e tudo mais e tal, e a gente fazia a transmissão dos plenários da Câmara dos Deputados. Se não me engano, eram 20 e poucos plenários, eu não sei como está agora. Tá? Então, quando alguém ligava uma câmera lá no plenário 3, o computador que estava programado para receber esse sinal transmitia ao vivo automaticamente. Então, era tudo automático. Tudo automático. Então, o trabalho desse funcionário, e a minha empresa é do Rio de Janeiro, e esse trabalho é em Brasília, então tinha que ter um funcionário em loco, lá no local. E imagina, eu não poderia ficar perdendo funcionário se contratar a pessoa. Imagina se contratar a pessoa errada, né? Ficar perdendo funcionário, tendo que treinar. Cada treinamento dele levava 3 a 6 meses para treinar uma pessoa, para cuidar disso. Então, eu tive que ter muito cuidado para a contratação e usei exatamente o DISC, o DISC, para analisar os comportamentos das pessoas. E foi um sucesso nesse aspecto, tá? Esse aspecto em todos, modéstia à parte. Então, assim, fizemos o trabalho perfeitamente por 5 anos lá. E o trabalho dele era ficar sentado na sala e se algum computador desse problema, tudo computador novo, com suporte 24 horas e tal, sei o quê, se desse algum problema, ele tinha que acionar, tentar resolver ou acionar a gente para remotamente a gente resolver. Cara, tu imagina se o perfil comportamental desse cara fosse o meu, comunicativo, sempre estar com as pessoas e tudo mais, e eu ficar 8 horas dentro de uma sala esperando dar um problema na máquina. Cara, é loucura. É loucura. Lógico, ele tinha um checklist de manhã cedo, na hora do almoço e tal, sei o quê. Então, e a máquina era tudo automático, então não dava problema. Se tu pega um cara como eu, modéstia à parte, quer dizer, modéstia à parte, sem modéstia, né? Um cara como eu, o cara que eu estou falando, o perfil meu, né? Perfil de Alto I, eu sou Alto I, tá? E ir lá e ficar, mesmo que me paguem 10 vezes mais do que eu trabalho, do que eu recebo, e eu fico lá sentado ali, olhando isso, eu vou me enforcar. Entende? Pessoa certa tem que estar no lugar certo. Então não adianta contratar uma pessoa de Alto I para fazer um trabalho de Alto C, que um exemplo é a auditoria de números, de contas e tudo mais. O Alto I tem competência técnica de fazer, se quiser, claro, aprende, desenvolve e faz, mas não tem a competência comportamental. E queira ou não queira, esse é o maior problema das pessoas para viver do digital ou, na verdade, de quase qualquer outra coisa. Tá? Tem os perfis que ficam ali, eles nasceram para aquela vaga, vai ficar 30 anos lá, vai se aposentar por lá e está tudo bem. Tá? Alexandre, qual é o melhor DISC? DISC, qual que é o melhor? Não existe o melhor, existe pessoa certa no lugar certo. Pessoas têm que conhecer as suas características de comportamento para elas saberem 2 coisas. Se eu sou um cara de Alto I e tenho um C baixo, presta atenção, eu sou um cara comunicativo, persuasivo, né? Gosto de estar sempre com as pessoas e tudo mais, e eu tenho que ser um cara que tem que escrever um e-book, mas eu sei que o meu C não está no 8, 9, 10, sabe? Meu C é lá embaixo. Eu tenho também minha característica comportamental C,
mas ela é exatamente o contrário, o oposto, né? Então, não estou preocupado com buscar detalhes, sabe? Microtarefas, eu detesto microtarefas. Então, se eu sei disso, eu tenho duas coisas. Uma, ou eu desenvolvo a competência comportamental, como? Colocando em prática. Aquela coisa chata, aquela coisa que me incomoda, aquilo que me dói, mas fazendo diversas vezes, e aí vai, de uma certa forma, te acostumando, sabe? Você vai melhorando, e aí você até faz. Nunca que você vai amar esse trabalho, tá? Isso é muito difícil. Amar mesmo, você vai até ficar feliz porque você fez um e-book perfeito e não precisou contratar ninguém, e queira ou não queira, você se comunicou melhor, né? Porque você sabe exatamente como você quer do que contratar uma jornalista para fazer, por exemplo. Essa é a segunda opção, né? Ou você desenvolve a competência, ou você delega, você terceiriza, que claro, é a melhor forma, mas requer sempre isso, né? Falar em terceirização requer isso. Então, no início, muitas das vezes, quando a gente quer viver no digital, mas não temos dinheiro suficiente ainda, a gente precisa fazer um pouco de tudo. Mas tem que ter clareza do que tem que ser feito. E eu não estou dizendo que tem que ficar fazendo postagem todos os dias no Instagram, não, tá? Porque isso eu não concordo, mas depois eu explico melhor sobre isso. Não adianta você sair fazendo um monte de postagem, fazer live, se você não tem o que você vai oferecer. Como é que você vai rentabilizar isso de uma certa forma? Mais cedo ou mais tarde isso morre, né? Você precisa ser remunerado de alguma forma. Então, que você defina com clareza aonde você quer chegar, qual é o teu propósito e como você vai remunerar, monetizar, né, todo esse processo, para que você possa, então, gerar os conteúdos, por exemplo. Tá? Então, deixa eu dar um parênteses aqui. Inclusive, sobre o DISC, se você quiser escutar mais um pouquinho sobre isso, eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo, para o meu Telegram, que lá tem alguns áudios meus, tá? Inclusive do D, do I, do S, do C, para que você possa escutar um pouco mais, se você gostou dessa questão do disco. E vou colocar também o link do livro do William Maston, né? O psicólogo americano, que aborda muito bem toda essa questão que eu acabei de falar. Tá? Então, esse é um ponto que você precisa saber, esse autoconhecimento. Sabe? E enfrentar. Sabe? Quando a gente tem um problema, a gente tem que enfrentar. Se a gente não enfrenta o problema, ele se transforma num monstro, certo? Então, quando a gente tem a gente sabe que a gente não está satisfeito com o que a gente vem fazendo. Sabemos que se a gente continuar fazendo a mesma coisa, teremos o mesmo resultado, a maior parte das vezes. Então, como é que está a sua segunda-feira? Né? Você tem já plano? Como é que foi a sua semana passada? Você gostou da sua semana passada? Então, show de bola, prossegue e vai evoluindo. Não gostou? O que você vai fazer de diferente a partir de agora, nessa semana, para mudar isso? Entende? Não, deixa para lá, depois eu resolvo. Né? Então, você vai deixando esse monstro vai crescendo. E esse monstro, de uma certa forma, vai impedindo você de conquistar resultados. Viver no digital é uma delas. E aí, meu amigo, minha amiga, talvez você chegue lá de uma certa forma, passa a faixa aí eu passei dos 50 anos, estou com 51 anos de idade, né, nessa data de gravação aqui em 2021, e aí? Né, você depois fala assim, bem, agora não tem muito tempo e tal, e é uma crença, tá? Não tem muito tempo e tudo mais, cara, então busca enfrentar você mesmo, busca conhecer as suas características de comportamento para que você possa ou desenvolver ou delegar, porque não é o curso de marketing digital que vai te entregar tudo. Ele vai te entregar o caminho, ele vai te entregar as ferramentas, ele vai te entregar a parte técnica, a parte até estratégica daquele produtor digital, daquele mentor. Mas ele não tende a te entregar na parte comportamental, até talvez por falta de conhecimento mesmo, porque o cara é especialista em marketing digital. Eu acabei sendo o cara do coach, do master coach, do analista comportamental, que acabei vivendo aqui no marketing digital. Por quê? Porque meu propósito é mais forte. Porque meu propósito é ver meus filhos crescerem bem à minha frente, e eu acredito que o marketing digital faz isso.
E claro que a gente aplica o auto-coaching, né? E coach, tá, gente? Eu tô falando de coach sério, tô falando de coach correto. Tem muita coisa errada aí, tem muito profissional errado que formou em escola errada, que tem uma informação de coach totalmente errado, mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas se você quer que eu comente isso, eu estou quase gravando uma aula sobre o que é coach para as pessoas entenderem o que é coach, porque não é bem o que vocês estão ouvindo muitas vezes. É que o cara faz um processo com a pessoa errada e acha que aquilo é coach. Mas enfim, isso aqui não é assunto de coach, isso aqui é assunto digital. Mas eu quero te mostrar, só quero te dar um parênteses aqui, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Coach, o profissional coach, ele só faz perguntas. Ele não diz o que você tem que fazer. Se ele disser o que você tem que fazer, ele não está atuando como coach. Ele pode ser profissional coach, mas não está atuando como coach. Ele está atuando como mentor, como consultor, qualquer coisa, mas não coach. Porque coach não fala o que faz, o que você tem que fazer. Ele pergunta. E aí, está satisfeito, né, inicialmente, o que você veio procurar aqui comigo? Por que você quer viver do digital? O que está te impedindo? Né? Não gosto do meu trabalho e tudo mais. Então, sabendo disso, o que você vai fazer de diferente a partir de agora para mudar? Tá? Então, coach faz perguntas, não diz o que tem que fazer. Tá bom? Mas a gente não vai falar sobre isso, porque o assunto aqui é de marketing digital, mas de uma certa forma, é o que está acontecendo por aí. Mas um dia eu faço um vídeo por isso aí, quem sabe, né? E aí, nós temos algumas técnicas, tá? Existem diversas técnicas, a gente tem que adaptar aquelas que a gente acredita ser a melhor, e mesmo que a gente vá testando aquelas que realmente faz sentido para você, tá? Então, por exemplo, isso aqui é engraçado, né? As pessoas sabem que estão procrastinando e não mudam, né? Então, por exemplo, você acorda de manhã cedo, você pega o celular, e aí? Vai ficar lá olhando no Instagram, vai ficar olhando no Facebook e tal. Cara, logo no início não é legal, tenta fugir disso. Alexandre, eu sei, realmente, mas é tão automático, e realmente é automático. Tenta minimizar isso, bota o celular em outro ambiente, tenta fugir disso para tentar criar uma nova rotina, um novo mapa mental, para que você possa viver do digital, para que você possa enfrentar a procrastinação, para que você possa ter o resultado. Porque uma vez que você compra um curso ou contrata um mentor, ele vai te dar o caminho certo. Agora, o comportamento de fazer aquilo acontecer só depende de você. E o maior inimigo para viver digital é você mesmo. Agora, a boa notícia é que também quem vai enfrentar esse inimigo é você mesmo. Você tem sim um gigante interior que está dentro de você. Basta despertar. Ao meu ver, o despertar foi o propósito. Porque quando você está incomodado, você começa a buscar ações. O que eu vou fazer de diferente para mudar isso? Espera aí, essa agenda aqui não está dando resultado. Eu vou tentar o Google Agenda. Não está dando resultado. Eu vou tentar outros aplicativos. Vou tentar no celular. Tenta, cara. Não é problema, não. Tenta. Vai ter uma hora que você vai... sincronizar. Né? Eliminando os aplicativos que incomodam, que estão lá no seu celular, que você não sabe nem para que serve ele mais. A verdade é essa. Apaga aquelas notificações. Prioriza os aplicativos principais na primeira página, a janela. Práticas, técnicas, ajustes finos. Tá? Eu não sou um cara de perfil comportamental organizado, mas eu vi que para viver no digital eu precisava me organizar. Sabe? Dói para mim, dói. Hoje dói menos. Sabe? Dói menos. Eu consigo botar uma rotina, botar um roteirozinho, criar uma regrinha, fazer as coisas passo a passo, sozinho. Sozinho. Isso é uma bela experiência que eu estou vivenciando. Tá? Então, elimina a notícia ruim. Eu estou sem televisão há 4 anos, mas isso aí depois é uma experiência bem bacana para se compartilhar lá no meu Telegram. Então vai para o Telegram lá, porque lá é que eu compartilho esse tipo de experiências. Então assim, 4 anos sem TV, sem buscar ver notícias ruins. Eu tenho clareza para onde eu quero chegar, sei o caminho, e o que impede? Procrastinação. A grande maioria das pessoas
A falta da clareza também. Só que a falta da clareza, quando você não tenta achar a sua clareza, o seu propósito, o seu nicho, você não enfrenta você mesmo, você foge. Ah, depois eu resolvo. Ah, vamos sair, amigos. Ah, vamos tomar um chopinho ali em outro carro. Tá? Só que isso vai virando uma bola de neve e você sabe que você não está satisfeito com o que você está fazendo, mas acaba não fazendo nada diferente. Tenta mudar aos pouquinhos, se for o caso. Tá? Tem o livro, não está aqui em cima da minha mesa aqui agora, tem o livro do Milagre da Manhã, que eu recomendo, fantástico. Né? Você, Alexandre, não tem tempo, tem que trabalhar, bota o relógio 1 hora antes, né? E coloca em prática tudo que ele orienta lá. Faz muito sentido. Eu faço, minha esposa faz, a gente faz todos os dias, a gente busca fazer todos os dias. A gente falha em alguma desses itens? Sim, a gente falha. Só que a gente falha, tem consciência que falhamos e tentamos o quê? Buscar não falhar. Como? Minimizando algumas situações, por exemplo, caminhada. Vou deixar já a noite anterior, tênis, a meia, coisa do tipo, para minimizar a minha falta de vontade de caminhar, por exemplo. Tá? Então, coloque em prática. Vou colocar esse link desse livro também abaixo aí para você, tá? Milagre da Manhã. Para mim, ao meu perfil de comportamento, me ajudou bastante. Eu sou um alto I, tenho um secundário com D, de dominância, né, com riscos, ousado, eu faço aquilo acontecer e tal, essa é a minha parte do meu perfil. Entendeu que não adianta você focar somente nos cursos digitais, porque se você não mudar, nada mudará, tudo continuará. E tende a piorar, porque o tempo vai passar. Nossa, até rimou. Mas então, Alexandre, as dicas são bacanas, como eu posso realmente eliminar o inimigo além disso? Cara, eu não sei como você pode eliminar o inimigo. Poxa, mas você disse, não, então, pois eu vou dizer para você, eu vou fazer melhor. Eu vou dizer para você como, para mim, que tem um perfil comportamental que não é disciplinado, no sentido de rotinas. A minha vida eu não tive rotinas, profissionalmente falando. Né? Trabalhei viajando, já tive mais de 50 viagens para o exterior, trabalhei várias vezes em vários lugares, com várias frentes, com vários clientes, então nunca tive rotina na minha vida. Pouquinho assim, né? 5% da minha vida, momentozinho de rotina, mesmo assim, não é muito meu perfil. E para gravar aula, você tem que estar todo dia. É uma rotina, você tem que criar lá se eu faço toda terça-feira uma aula ao vivo, né, uma estreia ao vivo às 8 horas da noite, isso não deixa de ser uma rotina, né, que é toda terça-feira, que seja semanal, é uma rotina. Então tenta minimizar. Então eu gosto de criar umas rotinas, gosto muito do Milagre da Manhã, tá? E eu gosto de criar essa rotina matinal. Quando a gente acorda as primeiras horas da manhã, no meu caso eu acordo geralmente 2 ou 3 horas antes de começar, 5 horas da manhã, eu boto o despertador para as 6 da manhã, mas procuro acordar às 5, sabe? Para sentar aqui na máquina às 9 da manhã. Então às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas está cada vez melhor. Isso que você tem que entender. Cada vez mais eu acordo cedo, cada vez mais eu acordo sem despertador, cada vez mais eu me organizo, cada vez mais eu coloco em prática. Então, para mim, o que funciona é quando as minhas primeiras horas da manhã eu consigo colocar a minha rotina em dia. Né? Eu faço uma leitura, eu faço meditação, eu agradeço. Né? As ordens, e às vezes, eu mudo para testar. Vou começar agradecendo, vou começar lendo um livro, vou começar meditando, vou começar caminhando, exercício físico, sabe? Ou silêncio. Isso é Milagre da Manhã, sim. A única coisa que eu foco bastante além ali é a meditação, que eu gosto muito. Então, quando eu medito pela manhã, que eu consigo fazer minha meditação de 12 minutos em média, nossa, a minha vida é outra. A produtividade é outra. Então, isso é o que funciona para mim.
O que eu estou dizendo para você não é acordar às 5 da manhã, estou dizendo para você criar a rotina dos primeiros horários. E se você tem CLT, trabalha lá e não tem tempo, coloque 1 hora antes do despertador e procure ir para a sala, levar um livro para dar uma lida, né, levar um livrinho para ler e tudo mais, e colocar um diário, escrever alguma coisinha que você aprendeu, alguma sacada, algum insight. Isso vai fazer a sua vida ser totalmente diferente. Você vai ver que você está criando, você vai ter mais clareza, porque você está tendo mais tempo com você. Você não está no automático acordando, saindo para a CLT, pegar o ônibus, pegar o Uber, sei lá o que, pegar o carro mesmo, ficando 2 horas de repente no trânsito para ir, 2 horas para voltar, incomodado com o chefe, mas não muda nada. Pior, como incomodado com os colegas de trabalho, com alguém, fulano, beltrano, e aí chega em casa e só fala do pessoal do trabalho. Isso não vai te levar para lugar nenhum, cara. Outro exercício, é exercício normal de Master Coach, foco no presente e futuro. Onde você quer chegar, foca no presente e futuro, deixa o passado, passou. Isso é o que funciona para mim, passado, passou. Eu não gosto de reviver passado, tenho um excelente passado, nada contra, muito pelo contrário. Todos os erros que eu tive ao longo da minha vida, eu agradeço verdadeiramente, porque eu não vou errar de novo. Tem uma frase que eu gosto de usar há muitos anos, inclusive para meus funcionários, que eu falava para eles: errem bastante, errem muito, mas nunca o mesmo erro, porque é um aprendizado. E está tudo bem. Só não é errar humano, isso não. Erre e aprenda. E fala: uau, esse erro não vou cometer mais. Uau, eu aprendi com isso. Então, você tem um foco no positivo, né, no presente e futuro. Ah, Alexandre, mas como é que pode? Meio a pandemia, perdi o emprego, as crianças estão aqui, eu estou com um problema financeiro e tudo mais. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Lógico, né, não vou torcer para momentos como esse, mas momentos como esse fazem você se transformar em pessoas muito mais fortes, muito melhor. Você sai de repente, você foi demitido de uma empresa para se tornar um empresário de sucesso. Aqui, se você não fosse demitido, você ia viver ali, na CLT. Entende? Preso o tempo inteiro ali. Quer dizer, é a forma que eu enxergo, tá? Cada um enxerga o mundo da forma que quer, com base nas suas experiências. E tá tudo bem. Eu não posso pré-julgar você, esse é um outro erro da parte, né, que a gente abre parênteses aqui, pré-julgamento das pessoas, do digital, do coach em si. Cara, foca no seu. Você sabe onde você quer chegar? Foca no seu. O que você vai fazer hoje, essa semana? Quais são os 3 passos só? 3 passos que você vai dar hoje, até a próxima semana, para chegar onde você quer chegar. Mesmo que você não saiba onde você quer chegar, então você coloque aqui os 3 passos que você vai dar para poder descobrir onde você quer chegar. Ou você vai esperar chegar aos 50, 60 anos de idade e achar 70 anos, sei lá, e se arrepender do que fez, ou do que principalmente deixou de fazer. Percebe que viver do digital está dentro de você? Percebe que o viver do digital não está única e exclusivamente de dominar as ferramentas do marketing digital, como Facebook, Google Ads, Instagram Ads, os Native Ads e todos os ads que existem por aí e que não param de crescer e não param de mudar. Por isso que eu falo, é propósito. E o meu propósito é trabalhar de casa, para ver meus filhos crescerem bem à minha frente. Não é propósito de ganhar mais dinheiro. Já foi no início. Já faz parte, acho, de todo ser humano. Está tudo bem. Está tudo bem, porque quando você começar a ajudar as pessoas, como eu fiz, e que eu recebo depoimentos no meu WhatsApp, algumas pessoas têm meu WhatsApp, agradecendo por uma sacada, por uma dica, por um vídeo, por uma aula, por uma palestra com 1000 pessoas.
que eu possa ter dado em algum lugar do Brasil. E quando as pessoas agradecem, você começa a mudar, 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 você perceber que, putz, é verdade. É por isso que o pessoal do digital fala. Quanto mais você ajuda pessoas, mais rico você fica. Porque o olho não está na grana, o olho está em te ajudar a viver do digital, para que você possa viver, ver seus filhos crescerem, ou até os netos, né? Ajuda até vovós, né? A ver seus netos viverem do digital. Ah, Alexandre, não tem filhos, deixo de te seguir? Não, cara, vai ser um prazer, esteja com a gente, fica comigo, né? A estratégia, o caminho, queira ou não queira, é esse para viver do digital. Mas aqui estou falando do meu propósito, eu não sei qual é o seu. Seu propósito pode ser viajar o mundo, né? Viajar o mundo por aí para conhecer. Eu tive já em 15 países, viajei mais de 50 vezes, só em um país só eu fui 15 vezes. Então, assim, gosto, claro que gosto, quem não gosta, mas não é esse o meu propósito. Até porque com criança pequena para viajar fica um pouco mais complicado, né? Tá bom? Ah, deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Gente, você vê que eu acabei falando pra caramba hoje, mudei, né? Eu gosto desse bate-papo, né? Parece que está todo mundo aqui sentado aqui comigo. Eu penso verdadeiramente dessa forma, tá? Então, eu estou dizendo como funciona para mim. Eu comprei muitas agendas todo ano, e ficaram em branco. Maioria delas. Ou quando eu escrevia alguma coisa, eu nem voltava. Hoje eu tenho até diário, gente. Olha que louco. Minha mulher fala que esse cara mudou. É verdade, a gente muda toda hora. Quando a gente tem capacidade de saber que a gente tem competência para mudar as nossas características comportamentais, ou ajustar, ou adaptar para que a gente possa viver o que a gente quer, a gente muda todo dia. Nossa essência muda, forma de falar muda, sabe, ao longo do tempo. Você vai ajustando. Tá? Não tem um certo e errado. É uma jornada que você vai construir com o intuito de ser melhor. E é isso que eu proponho. Isso que eu sugiro. Seja melhor que você mesmo a cada dia. Não compare com os outros. Foque em você, cara. Você quer ajudar alguém? Ajude você primeiro, em seguida ajuda as pessoas. Ajuda um grupo de pessoas. Não vai conseguir ajudar o mundo muitas vezes, então não adianta essa utopia também. Tá? Então foca na solução para você, no nosso exemplo aqui, no nosso canal Transição Digital, para você poder fazer a sua transição para o mundo digital, tá? Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa, porque, nossa, eu falei, saí do roteiro aqui, né, da estrutura de tópicos, na verdade aqui são tópicos, né? E acaba que você fala mais do que não estava, e às vezes posso até pode passar algo que eu queria passar para você e tenha esquecido. Tá? Tem uma técnica aqui muito legal também, né? Alexandre, para você que tem uma dificuldade imensa de descobrir com clareza onde você quer chegar. Eu também passei muito tempo assim, melhor dizendo, 4 anos para ter clareza mesmo, mas em busca disso, 4 anos. Nossa, você vê como é que são as coisas, né? Tanto é que eu criei várias ferramentas para mim mesmo, criei ferramentas para tentar me ajudar a ter essa clareza. Algumas delas eu já compartilhei já dentro do Telegram lá. Então, mais uma vez, entra lá para você vasculhar o que tem lá, tem muita coisa bacana. E todo dia eu mando um áudiozinho de segunda a sexta lá para a nossa turma, beleza? Então, assim, uma das formas, eu vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade de descobrir qual é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Não sei, né? Não sei. Eu não sei onde eu quero chegar, então vamos pensar diferente, né? Eu vou mudar um pouco isso. Tenta pensar que você chegou lá. Mas lá onde, Alexandre? Não sei. Pensa onde você quer chegar. Só pensa. Porque às vezes a gente tem dificuldade do primeiro passo, mas a gente fica preocupado com o primeiro passo. E isso acaba nos impedindo. Então, se a gente tentar sair desse primeiro degrau da escada, em vez de a gente olhar o primeiro degrau da escada e tentar descobrir como é que dá o primeiro passo, vamos olhar para cima e vamos olhar ali. O que eu estou vendo? Onde eu quero chegar?
Então, vou dar um exemplo para facilitar a sua percepção. E vamos andar de lá para cá, de trás para frente. Então, vamos imaginar o seguinte: eu queria estar palestrando para 1000 pessoas no palco, tá? E aí eu imagino o seguinte: porra, legal, tô lá, imaginei eu palestrando para 1000 pessoas e tudo mais. E aí eu penso assim, mas o que eu fiz no degrau anterior para ter chegado lá? Aí começa a pensar de trás para frente. Eu escolhi o local, né? O que eu fiz antes, né? Eu escolhi o local onde eu ia dar palestra, eu resolvi fazer um anúncio para divulgar o meu evento. Um pouco antes, o que eu fiz? Eu enviei uma sequência de conteúdos, né, que façam sentido para a minha audiência sobre o tema que eu iria abordar em palco. O que eu fiz antes de gerar esse conteúdo? Eu captei os leads, eu captei os meus clientes ideais através de quê? De um e-book. Olha isso. Eu criei um e-book, mas antes de criar o e-book, eu defini o quê? O tema do e-book. Antes de criar o tema do e-book, eu defini o nicho que eu vou atuar. E aí, antes de ter definido o nicho, o que eu fiz? Eu resolvi viver do digital. Eu resolvi trabalhar de casa para ver meus filhos crescerem bem à minha frente. Faz sentido para você agora? Tenta olhar dessa forma. Essa é outra técnica. Então, são as técnicas que eu coloco em prática para mim. Experimente outras. Existe a técnica que eu vi na internet também, tentar me lembrar, Seiichi Arata, do Arata Academy. Seiichi Arata, ele fez um negócio, eu ainda não, eu acredito, mas eu não consegui colocar em prática direito não, tá? Ele aqui coloca as atividades do dia e aí você vai marcando o X, né? Vai marcando o X do dia que você consegue fazer, tá? Você vai marcando o X que você consegue fazer. E ele fala lá, né? Você tem que colocar na sua mente mais ou menos isso. Você coloca na sua mente. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e colocar o link aqui, não prometo. Ele fala no card aqui acima. Só não prometo que eu vou conseguir achar, porque faz tempo. E ele fala sobre... tem o xizinho. Fala 3 coisas que você tem que falar. Primeira coisa. Não quebre a corrente. Imagina o X conectando com outro X, conectando com outro X, formando uma corrente, né? Não quebre a corrente. Segunda coisa que você tem que falar, não quebre a corrente. Terceira coisa, é mais ou menos isso, não quebre a corrente. Então, assim, ele meio que colocou ali para osmose ali, não quebre a corrente, não quebre a corrente. Corrente de quê? Das atividades que você resolveu fazer ao longo do dia. No meu caso, eu programo para fazer da manhã. Porque uma vez feito a minha meditação de manhã, colocado isso em prática, eu sei que minha vida vai ter uma produtividade melhor aquele dia. Eu sei que eu vou ter mais clareza, eu sei que talvez eu vá gravar uma aula, eu meditei hoje, vai gravar uma aula diferenciada, sabe? Muito melhor talvez do que eu ter traçado aqui o resultado, bum, 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 e colocado isso aqui em prática. Está fazendo sentido isso para você? Óbvio, alimentar melhor, exercício, isso é que a gente já sabe. A gente também tem uma dificuldade de procrastinar, a gente procrastina essa mudança também. Mas cada dia você vai evoluindo e vai melhorando, um pouquinho de cada vez. É melhor do que você não enfrentar você mesmo. É melhor você fica mais vivendo como os agentes externos, as pessoas ali falam uma coisa, aí você vai lá e retruca, você vai lá e rebate, você vai lá e passa a informação do que você, sabe? Ficar mais introspecto, disparar aí a motivação que está dentro de você para você ter uma vida com mais sentido, com mais clareza, com mais propósito. Entende? Eu quero te perguntar, está fazendo sentido isso para você? Se sim, já clica no botão com o dedinho para cima ali embaixo, para mim, para poder criar o termômetro aqui para mim. Se fez sentido isso para você, que com essas técnicas eu consigo te ajudar a você viver do digital. Você viver do digital. Você colocando isso em prática. Foco na solução, foco no positivo,
foco no presente e futuro, entendeu? Procurando ser melhor a cada dia, colocando o despertador 1 hora antes e colocando em prática o milagre da manhã, por exemplo, depois 2 horas antes, 3 horas, você vai ver como é bem melhor. No meu caso são 3 horas antes, então é muito legal, entendeu? Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Como diz Jerônimo. Então, assim, cara, começa hoje já dizendo o que você vai fazer amanhã. Tem uma também que é muito legal, tá até aqui. Tem muito legal também que, esqueci de comentar, do Milagre da Manhã, que são as afirmações. As afirmações da manhã, essas são as minhas afirmações da manhã e da noite. Principalmente da noite também, entendeu? Eu sei que a noite é um pouco mais cansativo. Quando você faz uma afirmação noturna, antes de dormir, você prepara a sua mente para você pular da cama no dia seguinte. E aí você vai fazer o quê? As afirmações da parte da manhã. Essas afirmações, ao tempo que você vai verbalizando para você que você pode conquistar, ter os resultados que você merece ter, e nós sabemos que você merece ter, e você sabe que merece ter. O que mais me incomoda é você não fazer nada com isso. Porque você sabe. A única coisa que não funciona é você ficar dando tiro para tudo quanto é lado, assistindo vários vídeos, um monte de coisa e não colocar o seu na frente. Quando você coloca o teu projeto para andar, você ajusta ele, sabe? Então, é muito legal você criar suas afirmações, né? Vou dar um exemplo aqui, minha aqui, ó. Despertador tocando aqui, ó. Hora de postar. Enfim. E aí você colocar aqui as afirmações, eu vou dar um exemplo aqui, a afirmação ao deitar. Eu terminei todas as minhas tarefas de rotina necessárias para me preparar para amanhã, incluindo a definição de tudo que eu preciso para o meu milagre da manhã do dia seguinte. Essa é a afirmação antes de dormir, são várias, algumas, tá? E você vai ajustando, você vai colocando tudo que você precisa desenvolver com sua competência de comportamento, você escreve. E você vai verbalizando aquilo, falando alto mesmo, não gritando, né? Você vai falando, sai da cama, né? Para sair da sua zona de conforto, né? Então, assim, vai falando isso, você vai criando um novo mapa mental e vai fazendo sentido a ponto daquela frase já estar enraizada em você e você não precisa mais falar ela porque ela já faz parte da sua essência. Entende? É mais ou menos por aí. Eu estou lendo outro livro também, do Scrum, né, que é uma metodologia para você acelerar o seu processo de trabalho. Tem e o cara é um ex-funcionário de TI do FBI. Mas, enfim, uma coisa interessante que ele fala, e é bem parecido com isso aqui, ele é assim, primeiro você quer fazer alguma coisa, você pega as regras e faz exatamente o que aquele mentor está falando, ou aquele livro está dizendo, ou aquele curso está falando. Faz exatamente aquilo. Todo dia a mesma coisa. Segue as regras. Ao momento que aquilo ali estiver enraizado, você pode inovar, você pode se diferenciar. Quando você inova e diferencia, você pode jogar fora, ou seja, riscar essa linha que ela já faz parte da sua essência. E aí você vai criar novas afirmações para evoluir cada vez mais, tá? Então você tem uma afirmação ao acordar também, né? Por exemplo, é minha responsabilidade compartilhar e comercializar ativamente meus negócios e minhas falas e meus cursos para que o mundo possa se beneficiar com a minha mensagem. Um exemplo, é uma das minhas afirmações. É muito íntimo, né? Eu não vou aqui citar aqui as afirmações, mas é um exemplo que eu quero te dar como uma técnica, mais uma, para você fortalecer. Isso é do livro Milagre da Manhã. E as afirmações, obviamente, você vai fazer o seu ajuste. Então, eu super recomendo para você tentar eliminar esse inimigo que te impede de viver digital, que é você mesmo, usando essas técnicas para lá. Tá fazendo sentido? Coloca o dedo para cima para que eu possa saber disso, tá? É isso, muito feliz aí com a sua presença até agora. Bora vencer e te vejo na próxima aula, terça-feira, às 20 horas.
Fui!